E do outro lado também, né? Não, os dois lados, porque do lado do Corinthians também é praticamente a salvação para a temporada. Tudo bem, ganhou o título paulista, mas já ficou para trás. Agora os corintianos vão com tudo para essa Copa do Brasil, porque Copa já não tem mais, já não tem Sul-Americana, já não tem Libertadores. No Campeonato Brasileiro o time está ali, né? Não vai, não vai. Então o negócio é a Copa do Brasil. Mas antes da gente falar dessa partida, desse grande jogo, vamos ver como é que foi o Corinthians no fim de semana. Empatou com o Botafogo por 1-1. No início só deu o Botafogo e no segundo tempo o Corinthians foi muito melhor. Então ficou um gosto ali meio... Dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio pelo lado corintiano nessa partida, PVC? A grande pergunta, a pergunta que eu mais ouvi de sábado para cá é a seguinte: por que o Corinthians esperou ser massacrado pelo Botafogo no primeiro tempo para colocar a cavalaria no segundo? Poupou 6 titulares, né? O Dorival Júnior adotou essa estratégia e aí no segundo tempo foi colocando seus atletas aí, os principais jogadores do time. Eu não tenho a resposta da comissão técnica, eu tenho uma avaliação minha. A lógica era o Memphis e o Yuri jogarem 30 minutos e não 45. E por que então você coloca o time reserva no primeiro tempo? Que é sempre uma discussão. Porque ele achou que o time reserva ia ser mais competitivo do que foi. E como o time reserva não foi competitivo, ele teve que mexer antes do que ele pensava. Então a ideia não era ter o Memphis por 45 minutos, talvez por 30, talvez por 20. Acabou que quando ele está nos titulares, o Corinthians melhorou muito. O Botafogo massacrou o primeiro tempo, mas não massacrou no segundo tempo. Não é porque o Botafogo perdeu muito gol que o Corinthians empatou o jogo. O Corinthians mereceu empatar o jogo no segundo tempo. Minha avaliação. O Corinthians jogou o segundo tempo, começou a empurrar o Botafogo para trás. O Botafogo não conseguiu vencer, não conseguiu reagir. Até que tomou o gol do Memphis aos 37 do segundo tempo. Outro ponto, o Botafogo, com o David Ancelotti, ainda não ganhou em casa. Ele tem 4 jogos de invencibilidade. O Botafogo é o time que há mais tempo não perde no Campeonato Brasileiro. São 8 rodadas, igual ao Mirassol, como eu falei no começo do programa. Mas em casa, com o David Ancelotti, ainda não venceu. São 2 empates contra a Vitória e contra o Corinthians. E o segundo tempo do Corinthians foi melhor do que o segundo tempo do Botafogo. O primeiro tempo do Botafogo foi um massacre do Botafogo. Com muitos cruzamentos também, né? O 9º cruzamento foi o que resultou no gol do Arthur Cabral. Então tem coisa para acertar no Botafogo, tem muita coisa para acertar no Corinthians. Chegou a 77% de posse de bola no primeiro tempo, né? Mas depois o jogo mudou bastante. Aí pelo lado do corintiano, conquistar um empate fora de casa contra o Botafogo é positivo, mas pelas circunstâncias da partida ficou aquele gostinho de que dava para ganhar. André, você trabalhou nesse jogo, você viu em loco, de pertinho, tudo que aconteceu lá. Não, e a sensação, assim, que eu tive, até falei com o Yuri Alberto sobre isso, que se ele tivesse no ritmo, jogando normal, não tivesse 2 meses e tanto parado como ele voltou ontem, aquele gol ele teria feito. Então, assim, é nítido assim, a questão de noção do espaço ali, do tempo de bola mesmo, que ele acabou errando. Um gol feito. O Memphis também errou um gol. Na saída de bola do John, o John deu um presentaço pro Yuri Alberto, que ele deu um tapa pro Memphis, o Memphis praticamente recuou pro John, né? Mas, assim, o saldo foi muito positivo pro Corinthians e a comissão técnica avalia que, assim, existem muitos pontos a melhorar no Corinthians, existem maneiras de você jogar e o elenco ele ainda não tem essa dinâmica para você jogar do jeito que o Dorival gosta de jogar, então por isso o Fabinho Soldado corre muito atrás de reforços, além do Vitor Sá, outro ponta, são 2 pontas que o Corinthians quer trazer para o Dorival Júnior, mas assim, a análise o time precisa ganhar um pouquinho mais de corpo. O primeiro tempo foi muito ruim do Corinthians, mas dá para colocar na conta da falta de entrosamento. Foi um time que não jogou junto, ele modificou o time inteiro praticamente. A defesa era reserva, os laterais, o meio-campo, e o Corinthians perdeu muitos duelos no meio-campo. Era um time que estava muito amassado pelo Botafogo. Mas na avaliação da comissão técnica era necessário fazer aquilo por causa do jogo de quarta. E decisão acertada ou não, você vê na hora do jogo, né? Vitor Sá chegou já? Não, ainda não. Além do, o Corinthians busca outro ponto, né? Além do Vitor Sá, quer outro ponto. Vitor Sá que foi cria do Palmeiras e depois jogou no Botafogo até 2023, saiu naquela leva que ficou mal explicada também, de que o Botafogo ia abrir mão de jogadores que não tivessem demonstrado tanta boa vontade naquele jogo contra o Palmeiras e depois contra o Grêmio.
E o Vitor Sá foi embora, mas é bom jogador. Assim, é muito difícil porque o Corinthians não tem recurso, né? E aí você negocia, são duas possibilidades de negociação com o Vitor Sá. A primeira é empréstimo, mas aí o Krasnodar teria que renovar, estender o contrato dele, porque o contrato dele acaba no final do ano. Ou então uma compra definitiva com uma liberação do Krasnodar, e aí o Corinthians fica apertado na questão financeira. Então, o Corinthians está olhando, está conversando, está negociando. Fabinho Soldado encontra muita dificuldade para contratar jogadores pelo fato do Corinthians estar vivendo essa situação política de hoje. Muita gente fica com dúvida do Corinthians. Sim. Isso aí O clube perde credibilidade nesse cenário. Isso é certo. Isso é o que eu estou contando aqui. A confiança de quem pode chegar. É bastidor do Corinthians real, assim, no sentido de tipo, cara, é difícil você, a grandeza do Corinthians, indiscutível, camisa pesadíssima, torcida, clube espetacular, clube com estrutura, mas fica uma dúvida, e aí, o que vai acontecer? Não, quem vai ser meu chefe? Será que eu vou receber meu salário em dia? E assim, beleza, você faz o contrato, assina, depois você vai ver, mas não é assim, é uma questão estrutural mesmo, de política, de dia a dia, de saber quem vai ser seu chefe, é isso. Então o Corinthians esbarra nessa dificuldade e tem esbarrado nisso, para trazer os reforços, mas o Fabinho tem tentado, junto com o Dorival, e até a questão das declarações do Dorival, o próprio Dorival também entende que essas declarações, elas às vezes até apontam para um lado errado, né? Porque às vezes vai no colo do Fabinho, e o Fabinho e o Dorival trabalham em conjunto todos os dias lá no CT. O Armando Mendonça Vice está lá no CT também. Então existe uma unidade de trabalho que está sendo feita, mas o Corinthians esbarra em inúmeras dificuldades, mas vai tentar contratar. A votação do impeachment é que dia? Você 9. lembra? Dia 9. Até lá, a gente está uns 10 dias, né? Pode pintar a contratação até lá ou dificilmente pode chegar alguém antes dessa questão ser decidida? O Corinthians quer antes. Mas não se sabe o que vai, isso que você está falando. Não se sabe o que vai acontecer. E outro detalhe importante que é legal citar é a cúpula do Corinthians chamou o Memphis para conversar, para tranquilizá-lo em relação a notícias que estavam saindo de que o Corinthians iria propor uma rescisão depois dos confrontos contra o Palmeiras. Ou baixar o salário, diminuir o contrato. E a resposta que eu tive na minha apuração lá, do Corinthians, é que assim, não passa pela cabeça do Corinthians e nem existe brecha para você diminuir um contrato. Quem é que baixa um salário? Quem é que aceita a metade do salário para continuar fazendo a mesma função, exercendo a mesma função? O argumento que eu ouvi foi, vai baixar o contrato, vai diminuir o salário, será que ele vai pedir também para diminuir o número de jogos? Não faz sentido. Então o Corinthians entende que é preciso ter calma nesse momento, chamou o jogador para conversar, para falar que porque assim, não vou dizer o Memphis viu as notícias, fica lá vendo notícia no celular. Claro que tudo chega para ele. E ele tem um staff, os advogados, que olham tudo, que estão olhando tudo, estão cuidando de tudo. E, obviamente, repassam isso para ele. Então, o Corinthians deu essa resposta, ou então chamou ele para conversar, para argumentar que não tem nenhum movimento daqui, não existe nada de rescisão. E o jogador diz, estou focado, quer continuar no Corinthians. As atitudes do Memphis no dia a dia, elas não geram dúvida em quem está lá dentro do CT. Óbvio, ele está incomodado, quer receber, tem um contrato, quer que o time melhore. Tanto que assim, o Memphis ele sai do jogo e a assessoria pede para ele dar a entrevista e ele falou, não vou falar. Porque ele sabe que ele tem muita coisa para dizer. Ele sabe que ele vai ser questionado. Né? E até mesmo a questão do sair mais cedo no Morumbis, o argumento foi, né, ou pelo menos o que me disseram foi, ele avisou que não vai mais fazer isso, que tipo assim, não vai sair. Porque na cabeça dele foi, o que o Memphis pensou na hora? Foi substituído, não voltou para o banco, esperou o sorteio do antidoping, fez a botinha lá, o recovery, e aí quando o time já estava lá dentro, ele participa da reza, e aí vai embora.
por que eu vou ter que ficar aqui esperando os caras se trocar para ir embora? Já estava o motorista dele esperando no carro, ele pegou e foi embora. Mas a atitude, isso que eu ia falar, a atitude não foi legal no sentido assim de tipo, poxa, o time perdeu, tem que estar todo mundo junto. E o Memphis falou pro Fabinho assim, pro Fabinho, enfim, para as pessoas da direção. Beleza, isso não vai se repetir. Não. Entendi, beleza. Não, porque assim, ética do jogador de futebol, ele volta pro banco. Sim, mas tem regra também. Sim. Tem o antidoping. Sim. Você tem que esperar o sorteio do antidoping. Mas, assim, ele podia esperar o sorteio do antidoping no vestiário, mas ele podia ter voltado para o banco. Você está falando no momento da substituição. Sai do campo, fica no banco. Volta do intervalo. Volta do intervalo, vai normal. Como o Martínez foi, por exemplo. Teve duas questões de mal-estar recentes para o Dorival Júnior. Né? Aliás, o Dorival Júnior, que eu acho que é um ponto de não conseguir, por estar num ambiente que não é... Dorival foi na seleção brasileira, você pode discutir se o Dorival é o técnico ideal para a seleção brasileira ou se não é. Mas ele foi o cara no lugar errado, na hora errada. Porque estava uma bagunça a CBF e os relatos de dentro da CBF hoje são claramente... Qualquer pessoa que você converse na CBF, depois da saída do Edinaldo e da entrada do Samir Chaldry, as pessoas dizem que os funcionários voltaram a sorrir. Voltaram a sorrir, voltaram a fazer pelada na terça-feira, voltaram a conversar. O Dorival estava naquele ambiente que era um ambiente ruim na CBF. Aí tem aquela bendita cena do dedinho levantado para entrar na rodinha dos jogadores que pegou mal para ele. Na Copa América. O Corinthians hoje não é o melhor ambiente. Então, ele não está conseguindo transformar no melhor ambiente, mas ele está num ambiente que não é um ambiente legal. O Corinthians já foi muito mais legal no ano passado do que está sendo agora. Então, aí acontece o quê? O Dorival é perguntado sobre por que o Memphis não voltou para o banco de reservas. Ele dá aquela resposta que é, desculpa, sair pela tangente de uma maneira equivocada. Eu não sei, estou prestando atenção no jogo, nem percebi que ele tinha voltado para o banco. Como é que você não percebe que o Memphis Depay, que é o principal jogador do time, não voltou para o campo? Mas o PVC, assim, dá para entender o Dorival que, assim... O assunto Memphis dentro do Corinthians, ele é um assunto sensível. Sim. E ele é um assunto que ele passa da comissão técnica, passa até mesmo do Fabinho Soldado, ele é todo da política. Por isso eu fiz o preâmbulo. Não quis expor mais a situação naquele momento. Por isso que eu fiz o preâmbulo, mas ele deu uma resposta que pega mal. Pegou mal a resposta? Não. Para ele, não. Internamente, não. Então, é que tem uma coisa internamente, outra externamente. Sim. Externamente, eu acho que pegou mal porque deu uma ideia de falta de comando. Como assim? O técnico não sabe que o cara não voltou? Agora, eu acho que ele pensou internamente para não colocar mais lenha na fogueira. E assim, o Memphis ficou no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, ele ficou no banco. Ele estava sentado entre o Bidu e o Yuri Alberto. E ele, claro, falando aqui do jogo, aqui e tal, com os companheiros. Em nenhum momento ele falou ou com o Lucas Silvestre, ou com o Dorival, ou com o Celso Rezende, que é o preparador físico. E é estilo de jogador. Por exemplo, o Rafinha. O Rafinha, quando era substituído no São Paulo, ou estava no banco de reservas, ele era um auxiliar, ele levantava, brigava com o árbitro, falava com o treinador, não sei o quê. O Miranda, que também é um jogador importante do São Paulo, quando ficava no banco de reservas, só conversava com o outro ali. E o Memphis só falava com os jogadores. Então, assim, ele não é um cara que está lá, ali, com a comissão técnica falando ali. Isso aí é a postura do Memphis. Então, de repente, não estou aqui sendo advogado do Dorival, mas de repente o cara nem percebeu mesmo. Não, tudo bem, mas não é legal o cara não saber. Sim. Outra coisa foi no sábado a história do treino aberto, que não vai acontecer.